Meu nome é Jussiele, eu sou psicóloga na editora Sinopsis e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o baralho dos comportamentos de liderança. Por que a gente escolheu esse baralho para essa semana? Porque na quarta a gente tem o dia do trabalho, então a gente pensou em falar sobre algum tema que tivesse a ver com o relacionamento de trabalho, com liderança, com essas questões. Só que hoje eu pensei numa proposta um pouquinho diferente. Por quê? Esse baralho aqui, eu conheço ele como os outros produtos da Sinopsis, porque eu trabalho apresentando o material também, só que é um baralho que eu nunca usei. Então a minha proposta para vocês hoje é a ideia de passar para vocês como receber e como aproveitar o material. Por exemplo, vi um produto no site, comprei, recebi em casa e agora? Nunca usei esse material, como é que eu vou fazer para aprender a utilizar? E aí, nesse sentido, faz bastante tempo, eu escolhi um material que faz bastante tempo que eu não pego, para poder, como se fosse abrir com vocês hoje e fazer mais ou menos uma orientação, um roteirinho como eu faço com os materiais, quando eu pego um material novo aqui da editora. Então, vou apresentar para vocês aqui o baralho do comportamento de liderança. Ele vem assim como os outros baralhos da Sinopsis, manual aqui no meio escondidinho. E vamos pegar as cartinhas aqui. Agora eu vou deixar o meu baralho aqui, porque daí vocês conseguem ver a capa também. Para quem for entrando depois no vídeo, consegue saber sobre qual material que eu tô falando. Primeira sugestão, então. Vamos pegar o nosso manual aqui. E como a maioria das pessoas já sabem, os nossos materiais aqui da editora, embaixo do sumário, ele vai ter um linkzinho para a gente acessar e baixar os anexos em PDF que vem para te utilizar um material com uma qualidade um pouco maior. Às vezes tem alguns formulários, às vezes tem algumas coisas para te ir utilizando para anotar algumas questões importantes do uso do baralho. Então, aqui eu já deixei os meus anexos impressos, são bem pouquinhos, são 3 só. E aí depois eu vou mostrar para vocês então como é que usa. Esse material então ele foi desenvolvido pelo Paulo Eduardo Benzoni com o intuito de trabalhar bem a questão do comportamento de liderança. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com pessoas, pode trabalhar tanto em empresa quanto no consultório, na clínica. Como é que eu vou trabalhar em empresa? Eu posso trabalhar com um grupo, pensando em formação de líderes, na questão também de desenvolvimento de liderança dentro de uma equipe, de uma empresa, ou até na seleção de recursos humanos também, usar esse material com a ideia de conhecer o profissional que tu está trabalhando ou até preparar melhor essas pessoas para o mercado de trabalho dentro daquela vaga que tu imagina. E também, na clínica, a gente pode usar ele para as pessoas que buscam, por exemplo, eu quero ser um líder melhor, eu estou buscando um cargo de gerência, estou buscando um cargo nesse sentido e eu quero qualificar o meu perfil profissional para alcançar um cargo melhor, para ser um líder melhor. Então, a gente pode usar ele para desenvolver as habilidades de liderança dessa pessoa no modelo clínico também. Então, a gente pode usar tanto no RH, quanto nas empresas, quanto ele na clínica. Outra coisa que me veio agora que eu também acho importante da gente dizer é que daqui a pouco ele também pode ser usado com jovens que estão começando carreira de trabalho, ingressando no mercado de trabalho. Então também pode ser usado para desenvolver algumas habilidades de trabalho que a pessoa vai utilizar depois. Então aqui ele vai falar um pouquinho no início sobre o que é o baralho do comportamento de liderança e sobre quais são os tópicos que ele vai trabalhar. Então aqui ele vai ter as cartinhas pretinhas, essas cartinhas pretas aqui, são as 6 habilidades que o baralho se propõe a trabalhar com o nosso futuro líder, digamos assim. Então a gente vai trabalhar comunicação interpessoal, empatia, assertividade, abordagem e conduta, negociação e tolerância ao estresse. Coisas bem importantes em um líder. Depois aqui ele vai falar um pouquinho sobre a base teórica, para quem não conhece muito essa abordagem. Vai trazer as formas que eu vinha falando aqui sobre trabalhar individual, social e informações.
e depois ele vai trazer a composição do baralho. Então, como é que o nosso baralho é composto? Primeiro, aquelas 6 cartinhas pretas, que são as 6 habilidades sociais, as 6 habilidades do líder, na verdade. Depois a gente vai ter as cartinhas vermelhas, que são as situações. Aqui. E aí, se vocês forem olhar embaixo, aqui elas têm S1, S2, S3 e aí por diante, até a S12. Então, são 12 situações que a gente vai trabalhar com esse baralho. E isso tá tudo descrito no baralho aqui, no manual. Depois a gente vai ter, onde é que estão aqui? Como resolver as situações. Então, tem as habilidades em preto, as situações em vermelho, como resolver, qual seria a conduta do líder nas situações amarelas. E aí a gente vai ter aqui S1, a CN, que é a conduta não esperada, CM, que é uma conduta mediana, e CE, que é a conduta esperada. Então, para cada uma dessas cartinhas vermelhas das situações, a gente tem 3 cartas dessas amarelas, que vem aqui S1, falando então que é da nossa situação 1, e aí a gente tem CN, para a situação não esperada, uma resposta CN, que é média, e a CE, que é a resposta esperada. Acho que ficou claro. Então, para cada uma das situações, a gente tem 3 respostas que o nosso líder pode escolher. Depois da escolha da resposta ali, a gente vai ter as cartas azuis, que é o resultado esperado. Então, aqui, para as cartas azuis, a gente também tem 3 resultados aqui. Tem o RR, que é o resultado rejeitado, o RI, que é o resultado incerto, e o RE, que é o resultado esperado. Tá, fiquei confusa agora, tá? Como é que eu vou trabalhar então? Primeiro, vou escolher uma situação e vou trazer essa situação para a proposta de grupo ou para o meu paciente individual. Por exemplo, aqui a minha situação que saiu aqui então. Há um novo procedimento de trabalho a ser adotado, algo que vai mudar muito a forma de trabalho, e você precisa comunicar aos seus subordinados. O que a gente espera de um líder? Vou pegar ali as 3 respostas da S1 e vou passar para a pessoa escolher. Então, dentro disso, ela pode escolher: reúne todos, expõe os novos procedimentos, explica o motivo pelos quais estão sendo adotados. Tá. Próximo, continua o seu trabalho e conforme vai encontrando os funcionários, você vai falando do que precisa mudar. E, terceira opção, espera acontecer uma situação parecida com o procedimento que vai ser adotado para aproveitar e explicar as novas ordens. Dentro dessas 3, então, o meu paciente ou meu futuro líder ali em desenvolvimento vai escolher uma. Então, ele vai escolher, por exemplo, continuo com o meu trabalho e conforme vou encontrando as pessoas, vou falando o que vai mudar. Ok. Aí, então, eu vou passar os resultados que podem acontecer em cima da decisão dele. Então, resultado 1, que é o resultado que a gente espera. Cumprir as solicitações superiores de comunicar os funcionários. Resultado esperado 2, que todos tomem conhecimento apenas, mas sabe que você terá que repetir isso várias vezes. E o último, que todos tomem conhecimento dos novos procedimentos compreendendo adequadamente. Se a minha situação é explicar um procedimento novo, a minha decisão foi ir comunicando conforme eu fosse encontrando as pessoas, o resultado que eu vou ter provavelmente vai ser esse do meio, que todos tomem conhecimento apenas, mas saber que vou ter que repetir isso muitas vezes até conseguir falar para todo mundo. Ok. Será que esse foi o melhor procedimento escolhido? Será que esse é o melhor resultado que eu podia ter? Então agora a gente vai passar para outra parte, que é poder avaliar com a pessoa qual foi a conduta dela. E aí dentro disso, conforme
a escolha do cartãozinho, por exemplo, aqui, a escolha dela foi o CM. A escolha dela foi o CM. O que significa o CM ali no nosso manual mesmo? O CM significa conduta mediana. Não é a melhor escolha que ele poderia ter tido. Então, a gente vai trabalhar com a pessoa quais são as consequências que ela vai ter por conta desse comportamento. Então, ela poderia ter escolhido reunir todo mundo e falar para todos de uma vez qual seria a mudança, quais são os novos procedimentos, tirar as dúvidas do grupo. Ou, se não, ela poderia esperar acontecer alguma coisa para poder falar sobre isso ou ir conversando conforme ela fosse encontrando as pessoas. Se ela for conversando com as pessoas conforme ela for encontrando as pessoas, quais são as consequências que ela vai ter? Provavelmente ela vai ter que repetir isso muitas vezes, vai ter comunicação cruzada, então algumas pessoas já tiveram a informação, outras não, pode começar alguns comentários e algumas coisas, algumas dúvidas surgirem e as pessoas conversarem coisas ao invés de levar para a liderança. Então, isso pode gerar várias consequências de trabalho e a gente vai pensar com o nosso paciente, com a pessoa que a gente está trabalhando, quais são as consequências que podem acontecer e buscar uma conduta mais adequada para essa situação que ela teve. E aí, então, para cada uma das situações, a gente vai ter 3 condutas que o líder pode escolher e para cada uma das condutas, um resultado que pode acontecer. Então, a pessoa escolheu a situação, escolheu a conduta e a gente vai ter o resultado. Dentro disso, poderia, se não for o resultado ideal, se não for o melhor resultado que ela escolheu, a gente vai trabalhar para desenvolver um resultado melhor. E aí vai pensar nas consequências que ela poderia ter desse comportamento e como que ela poderia desenvolver de uma forma mais adequada o trabalho dela, para ser um líder melhor. Para cada uma dessas situações, então, que a gente vai ter, eu vou falar um pouquinho para vocês assim do que contém o baralho, então. Então, aqui, por exemplo, a gente tem como lidar com pessoas que têm dificuldade de se comunicar e de cumprir as ordens do trabalho. Você recebeu o cargo de gerência e administração, uma norma a ser cumprida. Como que você passa isso para a empresa? Será necessário reunir uma equipe para trabalhar no final de semana prolongado, recebendo hora extra. Como que você vai fazer isso? Então, como é que a gente vai comunicar algum problema para a equipe de trabalho? E aí como lidar com boatos que surgiram na empresa, isso é bem interessante. E ele vai tendo essas questões todas ligadas ao trabalho e como um bom líder desenvolveria essas questões em grupo para ter uma melhor qualidade de trabalho na empresa, para não gerar prejuízo para a pessoa e para a empresa também. Para cada uma dessas para cada uma dessas situações, 3 condutas, para cada uma das condutas, um resultado. E para cada um dos resultados, uma consequência boa ou ruim. E se não for adequada, a gente vai trabalhar para melhorar então a qualidade desse resultado que a gente teve na empresa. Parece fácil. Então, para quem nunca utilizou esse baralho, eu acho que eu conseguiria utilizar ele de primeira, assim. Vamos ver o que mais que tem aqui. Bom, aí ele vai explicando como abordar cada uma dessas situações. Ele traz um resuminho aqui do que vem nas cartinhas e qual é a cartinha que a gente espera como resultado ideal. E por último, ele vai ter o conjunto das cartas, que é a última coisa que a gente vai trabalhar, que são aquelas habilidades no trabalho, que aí é a comunicação interpessoal, empatia, assertividade, abordagem de conduta, negociação e tolerância ao estresse. E aí aqui nessas cartinhas pretas ele vai explicar um pouquinho o que é. Por exemplo, a tolerância ao estresse é a capacidade do líder de absorver as pressões e resolvê-las sem repassar a equipe. Então é aquele líder que consegue, mesmo sob pressão, avaliar o que está acontecendo e passar as informações de uma forma adequada para a equipe dele, sem descontar na equipe, sem cobrar demais por conta disso. E aí vai trabalhar cada uma dessas 6 habilidades. Basicamente é isso.
A questão maior, assim, que torna o uso do baralho um pouquinho mais difícil, por exemplo, se a gente for usar ele para uma avaliação empresarial ou alguma coisa que a gente precise levar o resultado para uma liderança, por exemplo, vou desenvolver um trabalho de treinamento de liderança numa empresa. E aí dentro dessa empresa, então, eu vou precisar tabular esses resultados, eu vou precisar ter uma forma de mostrar o quanto aquela equipe que eu treinei evoluiu ou não. Então, para isso, ele vai ter aqui, mais adiante no manual, no procedimento de jogo, ele vai dar uma pontuação para cada uma das cartas. Então, por exemplo, aqui nos resultados, direção do resultado. Então, para cada um dos resultados que a gente teve ali no resultado esperado, no resultado incorreto e nos outros, a gente vai ter uma pontuação que a pessoa vai receber conforme a escolha dela. Então, o grupo optou por uma escolha. Dentro dessa escolha, ele ganhou tantos pontos por conta da resposta que ele teve. Então, a gente pode usar esse baralho no primeiro momento, calcular a pontuação que a pessoa teve. Então, por exemplo, mostrou, conforme as pontuações, o meu grupo mostrou que ele tem pouca habilidade ou é um pouquinho incoerente em lidar com alguns resultados. E aí a gente vai trabalhando essas questões que precisam ser desenvolvidas na equipe. No final a gente aplica o baralho de novo, revisa e aí observa as condutas que as pessoas trouxeram e mudaram, e dentro disso a gente vai ter uma outra pontuação. Como é que eu chego nessa pontuação? Aqui a gente tem uma tabelinha para cada uma das respostas e aí a pontuação que a pessoa vai ter. Da onde que eu tiro? Como é que eu vou saber onde é que está esse resultado? É só olhar aqui, ó, CN, CM, CE, RR, R1, RE. Onde é que está isso? Está aqui na cartinha. Se você olhar aqui tem o CM, nesta o CN e nesta o CE. Depois nas azuis, RE, RR e RI. Então, teve a situação, meu grupo escolheu uma das respostas e teve um dos resultados. Então, eu vou olhar, dentro daquela resposta, vale tantos pontos. O resultado que a gente teve vale tantos pontos. E aí, eu vou somando isso e calculando quanto e em que a minha equipe precisa melhorar. Parece fácil também. É um cálculo, os números vão de 0 a 3 ali, então a gente vai somando pontos diante disso. Bem fácil de calcular, então a gente vai tendo pontos e conforme tem os pontos a gente vai chegar no resultado se o grupo é incoerente, se é mediano, se é um grupo ok, se está tudo adequado, se vão ser bons líderes ou se ainda tem coisas a trabalhar e desenvolver. E por último, então, os nossos anexos. Isso aqui é um textinho de apoio que a gente vai passar, então, quando estiver aplicando o baralho, que é explicando um pouquinho o que é o dia a dia do trabalho e o que a gente espera conseguir com a aplicação desse material. Então, seria a ideia de, diante de uma situação problema, conseguir identificar quais são as suas características de personalidade que podem interferir na atitude de comportamento tomado. Então, isso aqui é basicamente uma orientação para a gente passar para a pessoa que vai passar pelo processo do baralho do comportamento de liderança, em quem eu vou aplicar. Esses aqui também. Então, ele vai resumir para a pessoa um pouquinho sobre o que é o perfil do grupo de liderados e o comportamento do líder, para a pessoa poder ponderar qual é o grupo que ela tem e qual será o papel dela diante disso. E depois as 6 habilidades que a gente vai trabalhar com a pessoa para desenvolver o perfil de líder. Então esse material aqui é um material de apoio que vai ficar com quem a gente vai aplicar. Um resumo do que a pessoa vai desenvolver das habilidades de liderança dela.
Basicamente, então, é essa aplicação do baralho. Começa com a situação, passa para a conduta, pega o resultado. Dentro disso, a gente vai ter um somatório dos pontos ali e vai conseguir qualificar o nosso líder para ter uma conduta mais adequada e desenvolver as nossas 6 habilidades de liderança para um bom gestor, um bom líder. Não sei se a gente tem alguma dúvida hoje. Não? Então tá. Desejo a vocês um feliz dia do trabalho, então. Espero que consigam utilizar esse material em algum momento e que gostem. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a utilização desse material, podem deixar a dúvida aí embaixo ou comentar no vídeo que a gente vai respondendo depois. Muito obrigada. Tchau!